Bom dia, queridos. Então, essa é a nossa quinta aula e a gente vai iniciar então o módulo 6. Essa vai ser a parte 1 do módulo 6. Nessa videoaula, então, a gente vai partir da página 496 e no final da aula vocês podem resolver os exercícios da apostila da página 512 em diante, tá? Bom, o que a gente vai falar nessa videoaula? Hoje a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas, núcleo interfásico e a gente vai falar também sobre a replicação da molécula do DNA. Só relembrando, então, nas últimas aulas a gente terminou a membrana plasmática, a gente viu toda a parte de transporte através da membrana, transporte passivo, transporte ativo, transporte em bloco. E a gente também já viu as especializações da membrana e a gente entrou em citoplasma, naquela região compreendida entre a membrana plasmática e o núcleo. Além disso, a gente ainda viu o citoesqueleto, a sua composição e as suas funções. E aí, dentro do citoesqueleto, a gente falou sobre uma organela chamada de centríolo, que é uma organela formada por microtúbulos de uma proteína chamada de tubulina. Então, agora a gente começa, né? Essa aula vai começar a partir das organelas citoplasmáticas. A gente vai primeiro ter uma noção do que é uma organela citoplasmática, a importância dessa organela dentro da célula, e depois, num módulo mais para frente, a gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas organelas. Então, hoje a gente só tem mais uma noção. E depois a gente já inicia o núcleo interfásico, que é o núcleo que está presente nas células eucariontes, que não estão sofrendo processo de divisão. E aí, então, a gente vai falar mais sobre isso. Espero que vocês curtam a aula, que vocês aprendam. E no final da aula a gente volta a se falar outra vez, tá? Boa aula para vocês! Então, a gente começa com as organelas membranosas. Essas organelas, elas fazem parte, elas estão presentes no citoplasma da célula. Citoplasma é aquela região que compreende entre a membrana plasmática e o núcleo, que a gente já falou na aula passada. Bom, gente, as organelas membranosas, elas são exclusivas das células eucariontes. A maioria é formada pelo processo de evaginação da superfície de uma célula procarionte. Isso segundo a hipótese de Robertson. Essas organelas, elas são responsáveis pela formação de compartimentos internos dentro da célula, nos quais ocorrem as funções, o desempenho das funções vitais da célula. Então, as organelas são responsáveis pelas funções que permitem a vida da célula. A gente pode observar no núcleo interfásico 4 estruturas bem importantes. A primeira delas é essa, que é a carioteca. A carioteca é essa estrutura que envolve todo o núcleo. Então, a carioteca ela também pode ser chamada de membrana nuclear ou cariomembrana. Ela é formada por uma membrana dupla lipoproteica e com poros. Então, existe uma quantidade bem considerável de poros nessa membrana, justamente para auxiliar no processo de trocas de substâncias que acontecem entre o núcleo e o citoplasma, a região externa do núcleo, que é dentro da célula. Já a cariolinfa, que é essa estrutura interna pintadinha de cinza, ela representa a solução gelatinosa que vai preencher o interior do núcleo. A cariolinfa ela pode ser chamada também de carioplasma, pode ser chamada também de nucleoplasma. Ela tem uma consistência gelatinosa, é composta basicamente de água e proteínas e diversas substâncias. E o que ela faz? Ela preenche o interior do núcleo, nessa região onde vão acontecer várias reações químicas. Bom, o nucleolo está representado na nossa célula aqui em verde. Ele é composto de RNA, DNA e proteínas.
Bom, ele tem uma forma esférica, uma estrutura esférica e bem condensada, e nessa região ocorre a produção de RNA ribossômicos, que são RNAs que, junto com proteínas, quando eles se associam a proteínas, eles formam uma organela chamada de ribossomo. Então, esse RNA ribossômico que forma o ribossomo, ele é originado a partir desse trecho, né, dessa estrutura existente dentro do núcleo, que é formada de RNA, DNA e mais algumas proteínas. Então, o nucleolo tem como função produção de RNA ribossômico. Então, e a estrutura em vermelho, que está presente no núcleo, essa estrutura aqui, ela é a cromatina, né? Aqui a gente tem também o pedaço da cromatina. O que é a cromatina? A cromatina é o DNA, é o material genético. A cromatina, ela se encontra assim, ó, durante o núcleo interfásico. Ela tem uma porção que é bem espiralizada, chamada de heterocromatina, e uma parte dessa cromatina não está espiralizada, não está condensada, que é chamado de eucromatina. A parte da cromatina espiralizada é a parte do DNA onde estão os genes que não são ativados nesse tipo de célula. Então, cada célula tem a sua heterocromatina e a sua eucromatina. Então, nessa célula onde existe esses genes aqui, condensados em heterocromatina, esses genes não são ativados, ou seja, eles não participam da síntese proteica. Já a parte da cromatina que não está espiralizada, que é chamado de eucromatina, é a parte onde estão os genes ativos daquela célula, daquele tipo de célula. Então, nesses segmentos de DNA vão acontecer a síntese de proteína. Esses segmentos serão utilizados para a síntese de proteína. Então, heterocromatina mais condensado, parte inativa do DNA, e a eucromatina é a parte que não está condensada da cromatina e que ela é ativa, então ela participa da síntese proteica. Aqui a gente observa os diferentes estágios do material genético durante o início, né, do processo de divisão celular. O que acontece com esse material genético? Então, a gente tem aqui o DNA na sua dupla hélice. Aqui a gente enxerga, né, as bases nitrogenadas, adenina ligada com timina, citosina ligada com guanina. Então, a dupla hélice do DNA. Aqui, essa dupla hélice do DNA, ela está associada às proteínas chamadas de histona. Esse conjunto é chamado de nucleossoma. Aqui continua a cromatina. Esta cromatina vai sofrer processo de duplicação, nosso próximo assunto. A gente vai aprender como que o DNA duplica, né? É o processo de replicação da molécula do DNA. E depois que o DNA está replicado, então ele entra no processo de divisão celular. E durante a divisão celular, esse DNA, essa cromatina, é espiralizada. Aqui a gente tem um DNA duplicado, né? um cromossomo duplicado. Então, cada parte desse cromossomo é chamado de cromátide. Então, aqui a gente tem um cromossomo com as duas cromátides irmãs, porque elas fazem parte do mesmo cromossomo. Agora a gente vai entender como acontece essa duplicação dessa molécula do DNA, a replicação. Mas para isso a gente precisa lembrar um pouquinho do que a gente já viu na aula sobre DNA, dessa estrutura da molécula do DNA. Então aqui a gente tem as duas fitas da molécula do DNA. Aqui é uma fita, essa aqui é outra fita, e aqui no meio o DNA ele está ligado pelas bases nitrogenadas. A adenina se liga com timina através de 2 pontes de hidrogênio, citosina se liga a guanina através de 3 pontes de hidrogênio. A gente percebe que esta estrutura aqui é chamada de nucleotídeo.
Então, a gente tem uma pentose do tipo desoxirribose, uma base nitrogenada e um fosfato. Bom, o que acontece? Os átomos de carbono que estão presentes na pentose, eles são numerados da seguinte forma. A ligação do carbono que se faz com a base nitrogenada, a gente vai chamar de carbono 1. Aí, aqui, o carbono 2, este, o carbono 3, esse, o carbono 4 e esse, o carbono 5. Então, gente, a gente percebe o seguinte, que essas fitas, né? Olha só, a pentose, o oxigênio está virado para cima, aqui a pentose, o oxigênio está virado para baixo. Aqui eu tenho o carbono de número 5 que está livre, aqui a gente tem o carbono de número 3. Então, isso significa que essas fitas, elas são antiparalelas, né? Ó, o oxigênio da pentose, todos para cá no mesmo sentido, aqui o oxigênio da pentose, todos para baixo no mesmo sentido. Então, isso significa o seguinte, que nessa parte da molécula, né, nessa parte superior que a gente está vendo, a gente tem 5 linhas e 3 linhas livres. E aqui embaixo, ao contrário, a gente tem 3 linhas e os 5 linhas livres. Isso é uma informação importante para o próximo passo, para a gente poder entender como acontece a duplicação da molécula do DNA. Então, com essa figura, a gente vai entender o processo de duplicação da molécula do DNA. Esse processo ele antecede a divisão celular, eu já havia dito isso para vocês. É importante a gente saber que ele se chama replicação e é que é graças a essa replicação que se garante que as novas células elas recebam a mesma quantidade de DNA e os mesmos tipos de DNA depois de formadas. Essa divisão, então, ela apresenta algumas etapas. A gente vai começar pela etapa de número 1, que é quando a gente percebe, né, a gente vê o funcionamento de uma enzima, essa enzima que eu estou apontando aqui, que é a enzima chamada de topoisomerase. Né? Qual é a função dessa enzima? A topoisomerase ela desenrola a molécula de DNA que se encontra em dupla hélice. Então, primeiro tem que se desenrolar para depois começar os outros processos. Logo aqui embaixo, a gente já vê uma outra enzima, que é esta enzima aqui. E essa enzima, o que ela faz? Ela é chamada de helicase. Depois que a molécula se desenrolou, essa enzima ela quebra as ligações de pontos de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e aí começa a separação das fitas do DNA. E aí forma o que a gente chama de forquilha de replicação. Na segunda etapa, então, a gente pode observar o funcionamento dessa enzima. Essa enzima é a DNA polimerase. Ela se encaixa no ponto de separação das fitas e adiciona os nucleotídeos para formar a nova fita complementar à original. A gente não pode esquecer que T, que é a timina, vai se ligar com a adenina e o C, que é a citosina, vai se ligar com G, que é a guanina. Bom, essa enzima ela também corrige possíveis erros em relação à posição dessas bases nitrogenadas enquanto está formando essa molécula do DNA. Depois, então, que a DNA polimerase encaixou todas as bases nitrogenadas, formando a nova fita, novo filamento, ela se desencaixa e vai embora. E aí a gente tem, então, a formação de uma nova fita de DNA, lembrando que aqui a gente encontra a molécula original, a molécula mãe, e aqui a molécula nova. Né? Então, esse processo é um processo semiconservativo, porque a gente tem uma molécula antiga e uma molécula nova. Então, aqui a gente percebe que não existe o mesmo processo dos dois lados, ó, eles acontecem de forma diferente. Por quê? Porque a formação da nova molécula sempre dá no sentido 5' 3'. Então, nessa fita onde a gente tem 3, 5, ela vai acontecer de forma contínua,
a formação da nova molécula sem parar. Simplesmente a DNA polimerase ela vai passando e encaixando os nucleotídeos. Deste lado, não. Por quê? Porque o sentido da formação da nova molécula é esse aqui, ó. 5' para 3'. Então, ela vai segmentando, vai formando segmentos. E esses segmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Bom, durante a formação, então, dessa fita descontínua, desse filamento descontínuo, né, vão surgindo, então, os fragmentos de Okazaki. Eu queria destacar a função de duas enzimas. Primeiro, a primase. A primase, ela forma o que a gente chama de RNA primer, que é o RNA que indica onde vai iniciar a formação desse segmento, aonde que vai iniciar a formação de uma nova molécula. E a ligase, DNA ligase, que é uma enzima que liga esses fragmentos de Okazaki. Para ilustrar, então, isso que a gente aprendeu agora, a replicação do DNA, a gente vai assistir 2 vídeos, são 2 animações desse processo de replicação da molécula do DNA. Aí vocês vão entender melhor o que se passa nesse processo. Tanto em eucariotos como procariotos, a replicação inicia-se em uma sequência particular de nucleotídeos, denominada origem de replicação, a qual serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de ATP promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. A síntese do DNA é bidirecional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas forquilhas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB, ou proteínas de ligadoras de fita simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação. Mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo especial de RNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. A partir da extremidade 3' do primer de RNA, a DNA polimerase começa o seu trabalho de adicionar nucleotídeos para construir a nova fita de DNA, complementar à fita parental. A DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiéster, adicionando nucleotídeos no sentido 5' para 3' da fita que está sendo formada. E é esta a característica essencial de todas as DNAs e RNAs polimerases, incluindo a própria primase: adicionar nucleotídeos no sentido 5' para 3'. A energia necessária para a reação de polimerização vem dos próprios nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, é denominada fita contínua, porque sua síntese ocorre continuamente a partir de um único primer de RNA. Consequência do antiparalelismo das fitas parentais, a fita descontínua, sintetizada a partir da fita em vermelho, terá esse nome pois sua síntese demandará mais de um primer de RNA, entre os quais serão sintetizados fragmentos de DNA conhecidos como fragmentos de Okazaki. Para formar uma fita contínua, a partir da fita de síntese descontínua, os primers de RNA devem ser removidos dos fragmentos de Okazaki. Esta tarefa fica a cargo de outra enzima, a RNase H.
Uma vez removidos, os primers devem ser substituídos por sequências de DNA, ação promovida por outra DNA polimerase especial. Finalmente, por meio da energia do TP, a DNA ligase promove a união dos fragmentos de Okazaki. Células de E. coli. Estas células procarióticas replicam-se mais rapidamente e de maneira eficiente. Parte do processo de reprodução assexuada é a capacidade das células para fazer cópias idênticas de seu DNA antes de ocorrer a divisão celular. Células procarióticas que se reproduzem por fissão binária contam com rápido e preciso processo de replicação de DNA para assegurar as futuras gerações de células com as mesmas instruções genéticas da célula da mãe. As estruturas ajudam o DNA na velocidade e precisão de replicação. DNA de cadeia dupla é um polímero de duas cadeias de nucleotídeos que são hidrogênio, ligados um ao outro para formar uma dupla hélice. Os nucleotídeos são moléculas que consistem de um açúcar, desoxirribose e um fosfato, e uma das 4 bases de nitrogênio. As ligações fosfodiésteres são constituídas por grupos alternados de açúcar e fosfato. As bases de nitrogênio incluem citosina, timina, adenina e guanina. Citosina forma 3 pontes de hidrogênio com guanina, e timina forma 2 pontes de hidrogênio com adenina. Isso é chamado de emparelhamento de base como complementares. A dupla hélice terá uma vertente orientada de 5' para 3' em relação ao grupo hidroxilo do açúcar desoxirribose. E a outra vertente orientada de 3' para 5', mostrando a natureza antiparalelo dos filamentos de DNA. O emparelhamento de bases complementares na estrutura de DNA permite que a replicação seja executada de forma semi-conservadora. Cada cadeia de molécula de DNA é utilizada como modelo para a criação de uma nova fita dupla. A replicação começa com o DNA de cadeia dupla sendo separado e cada cadeia original, chamado cordão progenitor, é utilizado como molde para a base complementar do emparelhamento de nucleotídeos para fazer a replicação de 2 novas moléculas. A replicação do DNA ocorre em 5' para a direção 3', adicionando novos nucleotídeos ao final de 3' da cadeia recém-formada. A replicação do DNA começará em uma área específica da molécula chamada de origem de replicação. A origem de replicação indica a área de replicação ativa, a chamada forquilha de replicação. Para entender a complexa replicação de DNA nos organismos eucarióticos, os cientistas estudaram primeiramente a replicação em modelos procariotas, como E. coli. Um número de enzimas são necessárias para a replicação proceder, uma vez que a forquilha de replicação é estabelecida. A helicase separa as cadeias da dupla hélice e proteínas de ligação estabilizam as novas regiões de cadeia simples. Girase DNA é usada para garantir que as áreas de cadeia dupla no exterior da forquilha de replicação não façam novelos. Uma vez que a forquilha de replicação é estável, DNA polimerase catalisa a adição de novos nucleotídeos à acrescente cadeia filha. Outras proteínas, tais como grampos beta e grampo carregador, ajudam a segurar o DNA polimerase em lugar do DNA. Sequências curtas de RNA, chamados iniciadores, têm de ser emparelhados com o fio molde pela enzima primase, porque o DNA polimerase não pode começar a adicionar nucleotídeos sem um iniciador. A replicação de ambas as cadeias ocorre ao mesmo tempo, uma usando a síntese contínua e a outra usando a descontínua. A síntese contínua ocorre de 3' para 5' da cadeia original que a conduz.
Novos nucleotídeos são adicionados no final da 3' movendo-se continuamente em direção à expansão da forquilha de replicação. A síntese descontínua ocorre da cadeia principal, que está orientada em 5' para 3', chamado de cadeia atrasada, e são concluídos em segmentos, chamados fragmentos Okazaki. A replicação a partir desses fios utiliza primase para adicionar iniciadores à frente da 5' final do fio atrasado. DNA polimerase 3 adiciona sequências curtas de nucleotídeos, os fragmentos de Okazaki, para o iniciador preencher a lacuna. Como a hélice está aberta, todo esse processo se repete até que toda a cadeia é replicada. DNA polimerase 1 substitui os iniciadores de RNA com nucleotídeos de DNA, e ligase DNA é usada para assegurar a ligação entre os fragmentos e a substituir nucleotídeos. Uma vez que a fita original e as fitas atrasadas tenham concluído a sua replicação, 2 cópias idênticas da molécula de DNA é o resultado. O processo de replicação de DNA permite dividir ativamente células bacterianas, certificando que todas as células filhas tenham as mesmas instruções genéticas da célula de origem, o que lhes permite funcionar da mesma maneira. Assim, as populações bacterianas podem crescer aumentando o número de indivíduos na colônia. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham curtido a aula e não esqueçam de fazer os exercícios. E um detalhe, esse vídeo que vocês assistiram sobre a replicação do DNA, ele está disponível no YouTube. Basta vocês acessarem lá assim, animação da replicação do DNA. E aí esse vídeo vai aparecer. Se você quiser rever o vídeo sem precisar assistir toda a videoaula, pode ir lá e assistir lá, que eu acho que até está um pouquinho melhor a qualidade, tá? De qualquer maneira, foi muito bom encontrar vocês de novo e até a próxima. Beijo, fiquem bem, tá?